ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Estará Paulo a falar de milagres? Que é um texto muito usado. Pois bem, estamos com o nosso estudo, não é? Nosso devocional. O nosso devocional, ele na verdade é daqui. Ele é do capítulo 2, a partir do... Não se consegue ver aqui, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É uma referência direta, como Paulo diz, mas está escrito. Quando Paulo ou Jesus vem com esta frase, este tipo de argumento, está escrito, quer dizer, muito provavelmente está nos antigos, amém? Então, Isaías 64:4 tem esta colocação. Paulo vai dizer, é uma colocação, é idêntica, um bocadinho mais diferente, não é? Mas é exatamente o que Isaías também falou. Isaías 64:4, irmão, depois pode ver. Mas eu gostaria, para nós chegarmos até aqui, esse entendimento aqui, nós vamos recuar um bocadinho, amém? Apenas a título de resumo. Paulo, o apóstolo, ele vai escrever a igreja de Coríntios, porque, meu irmão, a igreja de Coríntios é uma igreja muito problemática. Eu não sei se estás numa igreja problemática ou não, mas te convido a estudar essa igreja aqui. O irmão vai entender que a tua pode nem encostar a uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo 1, ele vai começar muito interessante. Ele vai dizer: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que têm lugar e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo está a escrever aos que andam pela vontade de Deus, aos que estão santificados, aos chamados santos. Então esta é uma carta direta, meu irmão, minha irmã, para os cristãos. A igreja de Corinto era uma igreja nominalmente cristã. Amém? E vem comigo. E Paulo vai estabelecer graça e paz. Ele vai lhes elogiar um bocadinho, vai lhes falar. Pois o Paulo começa com um dos grandes problemas que havia na cidade, na igreja de Corinto, que são as dissensões. Havia divisão na igreja, amém? Então Paulo vai falar sobre o respeito, mas algo muito interessante, que é onde começa a linha de pensamento para ajudar para o irmão chegar até ali, no 2:9, 2:16, é assim: eu quero que dizer a cada um de vós, eu sou de vós, diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome do Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo está a dizer que em Corinto há divisões na igreja. Uns estão a dizer, não, eu sou de Apolo. Uns estão a dizer, eu sou de Cefas. Outros estão a dizer, eu sou de Paulo. O que aconteceu aqui em Corinto, neste momento? A igreja de Corinto é uma igreja nominalmente grega. Tem muitos gregos, tem misturas, tem judeus também, mas é uma igreja muito grega, ok? Uma cidade nos locais da Grécia. Então, o que aconteceu? Aqui em Corinto, a igreja estava dividida, estavam a escolher a quem seguir, estavam a escolher, não sou do pastor fulano, eu sou do pastor Apolo, eu sou do pastor Cefas, não, eu sou do pastor Paulo, não, eu sou de Cristo. E Paulo vai lhes chamar a atenção, diz: quem morreu na cruz por vocês? Foi Paulo crucificado por vós? Está Cristo dividido? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Paulo vai dizer: eu dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vós. Porque parecia que Paulo já previa
que eles em algum momento iriam enverdar por esse caminho, porque, irmão, os gregos, eles tinham filósofos favoritos a quem seguir, eles tinham a quem buscar, eles tinham esse tipo de pessoas. O que é que acontecia aqui? Eles tinham os seus favoritos. Então, por terem os seus favoritos, cada um seguia um determinado filósofo, um determinado pastor, através de quê? Eloquência, palavras de verdade, colocações boas. Então, por causa dessa capacidade de cada um tinha, da oratória que cada um tinha, então Paulo parece que adivinha, disse: não batizei nenhum de vocês e dou graças a Deus, porque ele vai dizer assim: porque Cristo me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Outras traduções vêm: para que a cruz de Cristo não se anule. E Paulo está a dizer: eu não estou, Cristo não está dividido, vocês não morreram por mim, vocês não têm que fazer culto a personalidades, porque ninguém morreu na cruz aqui. Eu também não batizei ninguém para vocês dizerem que eu sou de Paulo, porque Paulo estava a dizer: eu não vim com palavras de sabedoria para que a cruz de Cristo não... Paulo praticamente está a dizer que se tu pregares com grande oratória, grande dicção, grande afirmação, vais ficar famoso e toda a glória vai para ti, a atenção vai para ti. E Paulo não queria, até Paulo tinha cuidado de não vir com palavras de sabedoria, grandes colocações exegéticas, boa hermenêutica, grande oratória, para que o povo não ficasse fã do Paulo. Parece muito parecido com os dias de hoje, ok? Porque Paulo não queria fazer fãs, não queria fazer pessoas que lhe adorassem. Não, para que a cruz de Cristo não se anule. E nós sabemos muito bem que pela formação de Paulo, ele tinha capacidade para ser um grande pregador e ser muito famoso, mas ele não queria isso. Vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ok? Então Paulo vai estabelecer, vai estabelecer, ele vai falar sempre, mas vai ver que a palavra sabedoria vai aparecer muitas vezes. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E Paulo está a dizer: as tuas palavras de sabedoria, elas não salvam. Deus decidiu um método único para a salvação da humanidade. É através da loucura da pregação. Aprova a Deus, soube bem a Deus, agradou a Deus, decidiu assim Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque o judeu pede sinal e os gregos buscam sabedoria, filosofia, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Por que que o evangelho de Cristo crucificado é escândalo para o judeu? Dizer que Deus veio, morreu numa cruz, é escandaloso para o judeu. Deus vai morrer numa cruz como um Zé Ninguém, é escândalo para eles, é uma ofensa. É loucura para o grego. Por quê? Porque os gregos ou os gentios, eles criam nessa altura eles criam na Grécia que as divindades estão num plano superior, muito superior ao nosso plano terreno. Eles criam que a terra onde nós estamos é basicamente um plano inferior, ou seja, tudo que está aqui é uma demonstração rasa e fraca daquilo que verdadeiramente está no plano superior. Então, dizer que um Deus vem à terra, se faz homem, para eles é uma descida muito grande, é uma loucura, não faz sentido para o grego, para os gentios, que Deus vai se transformar em homem e ser humilhado da forma que for. Por isso eu pus essa aqui a nota: a encarnação era loucura para os judeus para o grego e os judeus. A lei é escândalo dizer que Deus vai vir e vai morrer como qualquer um. Então, por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte
do que os homens. Nós vamos ver que Paulo, desde o princípio, capítulo 1 e 2, ele sempre vai estabelecendo, vai comparando a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus, sabedoria do homem, sabedoria de Deus. E ele, no capítulo 2, ele vai começar assim, tem como título o caráter da pregação de Paulo. E Paulo vai dizer: porque eu nada propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Paulo, este é o caráter da pregação de Paulo. Paulo vai dizer: eu vim ter convosco e vim pregar só Cristo. Eu só vim pregar Cristo. Por quê? Porque Paulo creu no seu coração, colocou em seu coração pregar apenas a cruz de Cristo, dizendo que Jesus é suficiente. Como ele vai dizer lá atrás: eu não vim com sabedoria humana, eu não vim com grandes colocações filosóficas, não. O evangelho é suficiente. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo vai dizer: o evangelho é suficiente, eu não vou pregar outra coisa senão a cruz de Cristo. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A pregação do evangelho. E vê a colocação. Ele começa assim: o caráter da minha pregação. Depois ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria. Deixa-me tirar isso aqui. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Este é o resumo que ele vai tirar dali. Eu não vim com palavras persuasivas, pois vai começar: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, ou poderosos no grego, amém, deste mundo conheceu. Vamos lá de novo, vamos entender. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. A sabedoria Deus ocultou em mistérios, o que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Deus ocultou alguma coisa que os sábios não conheceram. Ocultou alguma coisa que Ele já tinha ordenado antes dos séculos para a nossa glória. Que coisas são essas que Deus ocultou? Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Isaías 64 praticamente vai dizer: desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que nele confiam. Mas Deus ocultou, ok? Não subiu ao coração do homem. Não se olhar pelo contexto, Paulo em nenhum momento ele vai falar, está a tratar de milagres. Em nenhum momento Paulo está a tratar de bênçãos.
Paulo não está a tratar de milagres, nem de bênçãos aqui. O irmão vê a colocação dele, ele vem falando sempre no contexto de sabedoria, da palavra de Deus, do Filho de Deus revelado. Não, o Evangelho ele nos foi oculto, a salvação nos era oculta anteriormente. Anteriormente, os mistérios da pregação da salvação eram ocultos para nós, mas Deus crucificaram o Senhor da glória. O Evangelho estava oculto para a nossa salvação. Pus aqui uma nota. E nós vemos aqui a coisa que o olho não viu. Porque vem comigo, irmão, se Paulo estivesse a tratar aqui de milagres, que milagre que nós vivemos nesse mundo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Que tipo de milagre é esse que não subiu ao nosso coração? Que nós nunca pensamos. Família perfeita, todo mundo com saúde, emprego, trabalho, saúde, vida estável, segurança, viver bem. O que é que o homem pode pedir a Deus que nunca subiu ao seu coração? Paulo está a tratar da revelação que outrora nos era oculta, que não subiu ao coração do homem, o olho nunca viu e o ouvido não ouviu falar, mas Deus não subiu ao coração do homem, o ouvido não ouviu, o olho não viu, não é? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Não sabíamos, não estava no nosso coração, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós hoje podemos conhecer através do Espírito, porque se o Espírito não te revelar quem é Jesus, meu irmão, não vai ser a leitura. Podes ler, podes estudar, mas nós nunca saberemos quem é Jesus se o Espírito Santo não nos revelar. Então o Espírito nos deu a conhecer o que foi nos dado gratuitamente, ainda as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Agora que nós sabemos quem Ele é, porque o Espírito nos revelou, não falamos mais com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende. Aí Paulo vai entrar já em outro campo de conhecimento. Nós vemos que este texto, meu irmão, não fala de milagres, não fala de bênção, não fala de prodígios. A linha de pensamento de Paulo, que Paulo vem estabelecer desde o capítulo 1 de Coríntios, é estabelecendo a sabedoria do homem, a sabedoria humana, que coisa nenhuma nos foi revelada, nada nos foi revelado se Deus, o Espírito, não nos revelar. O Evangelho nos estava oculto, mas hoje já não nos está oculto. Coisas que não subiram ao nosso coração, o nosso ouvido não viu, o nosso ouvido não ouviu o que? Deus revelado. Isaías vai falar, Deus nunca se viu em toda a história. Deus, um Deus a trabalhar em prol dos seus servos, em prol daqueles que ama, nunca se viu. Paulo está a tratar da revelação de Cristo por intermédio do seu Espírito. Então este texto, irmão, assim Deus não tem bênçãos que nós não pensamos. Deus pode nos abençoar, Deus pode te abençoar, Deus pode dar filho, casa, carro, Deus pode te abençoar de todas as maneiras. Mas esse texto não está a falar de bênção, não está a falar de milagres, não está a falar de carro, não está a falar. Paulo está a tratar da revelação de Cristo, não pela sabedoria humana, porque o homem nada sabe, mas Paulo está a falar de que é através do Espírito Santo de Deus, o Filho e as Escrituras nos são reveladas. Por que, Mauro? Porque aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que salva é a loucura da pregação do Evangelho. Não é filosofia, não é lei, não é gentio, não é palavras de persuasão humana, não. Paulo pôs no seu coração pregar apenas Cristo e Cristo crucificado. São essas coisas que não subiram ao nosso coração. Ninguém nunca pensou nisso, que Jesus, que Deus ia se transformar em homem e ia vir. Ninguém nunca pensou. Você pode estudar, pode ler Bíblia, pode fazer tudo. Se o Espírito não te revelar, não vais entender isso. Então, meu amado e meu irmão, que no futuro possamos sim
possamos sim começar a meditar e amar as Escrituras, amar mesmo devocional, espremer essas Escrituras para que possamos sim verdadeiramente conhecer sempre o Senhor de forma Jesus equivocada. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. As coisas que Deus preparou para os que o amam, essa revelação que Paulo está a falar, que coisas são essas que nós nunca pensamos, que não foi o nosso coração, o homem não pensou, são as coisas que o Espírito vai nos revelar. É o Espírito quem vai revelar. Paulo não está a tratar de milagres, não está a tratar de bênçãos, não está. Existem vários textos de bênção, de provisão, de satisfação que Deus faz, que Deus pode fazer. Existem vários textos, mas neste texto específico, Paulo não está a tratar de bênção, nem de milagres, nem de prodígio. Paulo está a estabelecer um paradoxo entre a sabedoria do homem e sabedoria humana. O que é que em demonstrações de poder através do Espírito é que as coisas nos são reveladas. Paulo não está a tratar de bênção, nem de carro, nem do teu casamento. Paulo está a tratar da salvação de Deus através do Evangelho, que só nos é revelada se o Espírito assim o quiser revelar. É muito terrível. Que palavra poderosa, amém. Aqui uma nota para ti: foi somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. O Espírito Santo conhece plenamente os poderes. A revelação de Deus foi concedida aos crentes escolhidos mediante a presença do Espírito Santo. É Deus quem se revela a nós. É isso que não subiu nos nossos corações. É isso que a sabedoria, toda a sabedoria dos gregos, toda a filosofia dos gregos não conseguiu captar. Ninguém conseguiu entender. Confundiu os gregos com escândalo, confundiu os gentios com loucura e ninguém conseguiu, não entrou no coração de ninguém, ninguém esperava. Porque foi Deus quem preparou todas essas coisas. Meu Deus do céu. E Paulo vai terminar, vamos ver capítulo 2, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Deus se revelou a nós. Tremendo esse capítulo 1, 2 de Paulo, terrível, amém. Apaixone-se pelas Escrituras, medite nas Escrituras, amém. Não fica apenas pelo que disseram num púlpito, pelo que falaram, não. Seja bereano, o pregador falou, o pastor falou. Chega em casa, aponta, analisa, dobra o teu joelho e também vai vendo o que que Deus falou, o que Deus não disse, amém. Somos berianos, sou beriano até a morte, não consigo ser outra coisa senão beriano. Vou ao fundo das Escrituras. Se pregaste, disseste está chovendo, vou ter que abrir a cortina para ver se está chovendo ou não, mas é a mergação, porque aprova Deus nos salvar pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é suficiente. Eu não preciso de filosofia, não preciso de psicologia. O Evangelho é suficiente. Jesus é suficiente para nos salvar. Não preciso da ajuda de mais ninguém. Ajuda sim falar de outras coisas como base para ajudarmos num certo argumento. Sim, não é mau. Ninguém está a dizer que é errado. Não estou aqui, não sou o profeta de ninguém. Está a dizer que é errado, mas com isso, só com o Evangelho, só com isso é suficiente para salvar o homem. Que Deus de paz possa nos abençoar, nos ajudar a meditar nas Escrituras. Deus te abençoe.